Estamos aqui gravando a nossa live de hoje, falar um pouquinho, esperando um pouquinho o pessoal entrar. Obviamente que eu não me visto assim para ficar em casa. Eu estou vestido assim porque a gente também está gravando esse conteúdo para que ele fique disponível para vocês após esta edição que nós gravarmos aqui no live do Insta. Nós também vamos estar disponibilizando todo esse conteúdo na nossa plataforma www.bds3d.com/lives, onde nessa semana vamos estar fazendo várias lives, assim como 20, 30, 40 dentistas ao mesmo tempo que estão fazendo live. Então, por esse motivo, muita live legal, a gente decidiu gravar para poder ter esse conteúdo disponibilizado para que as pessoas assistissem em nossas plataformas, todo esse assunto legal que é o que a gente está fazendo. Então por isso que eu já botei essa roupa aqui, desse jeito, e não vou conseguir me comunicar muito com vocês porque eu estou sozinho em casa, a minha esposa está lá fora com os meus filhos, então se vocês escutarem uma bateção de panela, se vocês escutarem gritos ou qualquer coisa assim, vocês me perdoem, porque é como a gente pode fazer, nós podemos fazer essas lives agora, estando em casa. Então eu queria deixar esse momento também para que nós pudéssemos estudar um pouquinho e nós pudéssemos compartilhar um pouquinho do que nós estamos fazendo. Então é isso, eu vou conversando com vocês a respeito de tudo isso. O que é a odontologia digital? Ontem o professor Alexandre Teixeira fez essa live para vocês, começou uma introdução, eu vou pegar um gancho do que ele está falando para dar continuidade no assunto. Infelizmente eu não vou conseguir interagir com vocês com relação às perguntas, porém o nosso time está aí online respondendo as perguntas caso alguém fique com dúvida. Dr. Chaban, Dr. Alexandre Reis, Dr. Alexandre Teixeira estarão aí no grupo respondendo as perguntas das dúvidas que vocês tiverem a respeito disso. Beleza, pessoal? Eu só vou ali dar uma conferida no telefone se tá tudo ok. Todo mundo só me dá um joinha aí ou me dá um ok se o áudio tá legal, se nesse volume de voz tá legal, porque é a última vez que eu vou atrás do telefone, tá ok? Tá ok aí então, pessoal? Roque, Chaban, Gabi, tá ok então o áudio? Estão escutando tudo direitinho? Beleza, Elon também, grande parceiro nosso. Até eu mesmo ali, acho que a minha esposa tá com a minha conta ali falando. Tá legal, então beleza. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu vou tentar me posicionar, eu não gosto muito de ficar parado, então por isso que eu resolvi fazer essa live um pouco diferente da que o professor Alexandre Teixeira fez ontem, que eu não consigo ficar parado quieto. Então eu tenho que ficar me mexendo, eu tenho que ficar gesticulando, e acabei montando meio que um estúdio aqui em casa, então por isso muitas vezes eu vou estar olhando para vocês e vou estar olhando para uma outra câmera que a gente posicionou. A gente está com gravação de áudio para tentar produzir esse material, ficar um material bem legal para que vocês possam ver depois. Então a ideia nossa é que nesse momento de dificuldade a gente compartilhe um pouquinho do que a gente vai estar fazendo, o que é a odontologia digital. Muitos de vocês provavelmente já viram algumas coisas do que eu passei ou que eu passo por aqui durante essas aulas. E a ideia não é ser melhor do que ninguém, a ideia é realmente compartilhar, porque a nossa missão como odontologia digital realmente é compartilhar. A minha especialidade, talvez vocês não consigam ler, então eu vou falar para vocês, eu sou implantodontista, trabalho com implantodontia há 15 anos que eu sou implantodontista, trabalho com prótese e com periodontia. E esse mundo da odontologia digital caiu no meu colo mais ou menos como se fosse algo como 3 a 4 anos. Então é tudo muito novo para mim também. Muitas coisas estou fazendo, nosso time todo está fazendo, mas muita coisa ainda tem por ser validada. Não somos o dono da verdade de absolutamente nada, mas aqui gostamos muito de compartilhar tudo que nós estamos fazendo dentro da odontologia digital para que você possa realmente pegar ela, melhorar, fazer coisas, descobrir coisas melhores. E essa é a nossa missão. É realmente encurtar caminho para que vocês não possam sofrer tanto igual a gente sofreu com muitas coisas que a gente precisou descobrir. E na verdade é vocês implementarem isso na rotina de trabalho de vocês, muitos já estão implementando, e trabalhar isso com a odontologia digital, porque ela é incrível, gente. A odontologia digital é uma coisa magnífica.
não é uma nova especialidade, que nem muita gente pensa, nem muita gente acha que a gente vai simplesmente esquecer a odontologia raiz. Isso é uma pura de uma besteira. Quem não sabe odontologia raiz não deve trabalhar com odontologia digital, todo mundo sabe que eu falo sempre isso nas minhas aulas. Sou implantodontista, como eu já disse, trabalho com a odontologia digital há 4 anos, mas também sou proprietário de radiologia aqui em Curitiba. Temos 4 unidades aqui em Curitiba e foi através da radiologia que foi o meu primeiro contato com a odontologia digital propriamente dito. Eu realmente entrei no mundo da odontologia digital através da radiologia. Então, nosso centro de imagem aqui em Curitiba foi o primeiro centro de imagem a adquirir o scanner, provavelmente no nosso estado, e eu acho que a 3ª ou 4ª radiologia no Brasil a disponibilizar o escaneamento intraoral na sua radiologia. E o escaneamento intraoral é só uma peça dentro da odontologia digital. É lógico que ele é fundamental hoje em dia, mas ele não é a única coisa. Mas foi através do scanner que realmente comecei a ter contato com a odontologia digital como um todo e comecei a conhecer muita gente pelo Brasil inteiro. Foram 2 anos viajando muito pelo Brasil, foram 43 ou 44 radiologias que nós fizemos e dentro dessas radiologias nós acabamos fazendo palestras para 70, 80 alunos cada vez. Então hoje já são provavelmente 4.000, 5.000 alunos profissionais, colegas, em que nós compartilhamos um pouquinho do que nós estamos fazendo dentro da odontologia digital. E a nossa missão é realmente essa, gente. Quem me conhece sabe muito bem que a minha missão é compartilhar, é encurtar caminhos para que você possa aplicar isso de uma forma suave dentro da tua clínica, só que é lógico, no começo é tudo mais complexo. Então aqui eu vou compartilhar um pouquinho com vocês também. Não podemos deixar de agradecer todo o nosso time, sozinhos não fazemos nada nessa vida, então todo o nosso time que junto fazemos toda essa odontologia digital de todos os dias. Eu acho que se eu ficar mencionando cada um aqui, eu vou ser talvez leviano com algum que eu vou esquecer, eu vou não mencionar. Então eu coloquei a foto aqui, mas todo esse nosso time que valida todos os dias os processos digitais da odontologia digital no seu dia a dia, na área de ortodontia, na área de pério, na área de estética, na área de prótese, na área de ortognática, na área de implantodontia, enfim, em todas as áreas da odontologia, nós aplicamos isso na nossa rotina e hoje em dia nós trabalhamos completamente digital, mas não abolimos a odontologia analógica, claro que não. Todos os conceitos da odontologia analógica estão intrínsecos dentro da nossa odontologia que a gente aplica. Muita gente fala muita besteira por aí e acaba dizendo que a gente está levantando uma bandeira de que é para esquecer a odontologia do passado e na verdade não é isso. Quem não sabe trabalhar com odontologia básica, odontologia raiz, não deve trabalhar com odontologia digital. Então isso não é para encurtar caminhos, como por exemplo, puxa, agora um recém-formado vai lá, faz um curso básico de implante, tem cirurgia guiada, qualquer um fura osso e coloca implante. Hoje em dia tem os alinhadores, qualquer um faz ortodontia. Não é bem assim. Hoje em dia tem o scanner, tem a fresadora, então qualquer um faz prótese. Não tem nada a ver com isso. Se você não souber conhecimentos básicos de odontologia, você não pode aplicar isso na sua rotina. Isso é o que eu falo todos os dias. Muitas vezes pessoas nos procuram achando que a odontologia digital é um meio de talvez ela pensar menos, talvez dela planejar menos e ter uma ideia equivocada de que um computador vai simplesmente fazer um planejamento por você. Isso é uma besteira completa, porque você que manda no caso e você que vai estar planejando o seu caso. Então você que manda no seu caso o que tem que ser feito, porque você que vai replicar isso na realidade. No computador é possível ser feito tudo, porém, depois do computador, quem que vai replicar isso na realidade? É você. Então você precisa saber se aquilo que foi planejado dentro do software é possível de ser replicado. E isso como é que você sabe? Com odontologia básica, com odontologia raiz, com o planejamento correto em relação ao seu caso. Então a gente não pode deixar de agradecer todo mundo que valida junto conosco todos esses fluxos durante todos os dias na nossa rotina de trabalho. Bem, o que eu devo comprar para trabalhar com odontologia digital? O que será que eu devo comprar para trabalhar com odontologia digital? Então eu vou colocando na pontinha da caneta e vou lá. Já sei, para eu trabalhar com odontologia digital, eu devo comprar um scanner. Para eu trabalhar com odontologia digital, eu devo comprar um software.
para eu trabalhar com odontologia digital, eu vou comprar uma impressora 3D, ou então, para eu comprar, fechar meu fluxo da odontologia digital, eu vou comprar uma fresadora. Então, se eu quiser trabalhar logo depois que nós voltarmos das nossas quarentenas, tudo isso é o que eu vou, além de toda essa dificuldade financeira que todo mundo vai passar, ter que sair comprando todas essas coisas que vocês estão vendo aqui. E na verdade não é isso, gente. O que nós precisamos fazer e que ninguém pode fazer por nós é sentar a bunda no mocho e atender o paciente. Isso ninguém pode fazer por nós. Comprar um scanner, inicialmente, para quê? Tem centros de imagem com o scanner, tem laboratórios de prótese com o scanner intraoral. Para que você vai comprar o scanner? Enfim, você tem que sentar e atender o paciente. Isso ninguém pode fazer por você. Ninguém pode atender o paciente para você, mas alguém pode planejar para você e você corrigir num software. Alguém pode usinar um dente para você e fazer a manufatura daquele dente que foi planejado. Você pode receber uma guia e fazer um implante, não precisar ter um software para planejar isso. Você não precisa comprar um tomógrafo, você não precisa comprar um scanner, você precisa se dedicar a atender o seu paciente. Isso ninguém pode fazer por você. Então isso é o que a gente diz. Então o que eu gostaria de deixar aqui como pilar número 1 é esse slide que vocês vão ver aqui agora. Esse slide é o ponto de partida número 1 para o cirurgião dentista. Isso aqui resume praticamente tudo que eu falo no meu dia a dia e tudo que como os dentistas devem trabalhar no seu fluxo de trabalho. Então aqui nós temos o cirurgião dentista. Você não está acostumado a já enviar seus exames para a radiologia? Tomografias, documentações ortodônticas, levantamento periapicais. Você já não está acostumado a fazer isso? Então, aqui ó, esse é o fluxo. Panorâmicos, tomógrafos, scanners intraorais ou scanners de mesa, impressoras 3D, estúdio fotográfico, muitas radiologias têm estúdios fotográficos, escaneamento de face, muitas radiologias hoje estão comprando cabines de escaneamento de face e muitas radiologias têm os softwares de visualização de DICOM numa qualidade muito melhor do que você possa ver e montar aquele template para você, mandar para você as imagens com os cortes, apesar de que isso é um pouco contraditório, porque na verdade todo dentista deveria abrir seu DICOM para planejar o seu próprio caso, mas infelizmente essa não é uma realidade brasileira. Mas você já está acostumado a trabalhar com esse fluxo, então você vai encaminhar o seu paciente no centro de imagem para poder fazer esses exames, todos que você necessite, e depois que você obteve esses exames, você vai encaminhar isso para as centrais de planejamento, centrais de planejamentos de alinhadores, centrais de planejamentos de implante, centrais de planejamento virtual de cirurgias ortognáticas, centrais de planejamento digitais de sorriso. Enfim, você pegou esses exames, encaminhou nas centrais de planejamento e esses centrais de planejamento vão fazer esses planejamentos e materializar aquilo que você precisa saber em relação ao seu paciente. Depois disso, você vai pegar esse planejamento e, algumas vezes, quando a central de planejamento não tem a parte de impressão 3D embutido dentro da central de planejamento, hoje você tem parques de impressão onde você pode imprimir os seus guias, imprimir seus alinhadores, imprimir seus modelos para mockup e não precisar ter impressoras 3D, caso você não queira. Você pode pegar esse planejamento e mandar para uma central de planejamento. Ou muitas vezes essa central de impressão está dentro das centrais de planejamento ou essas centrais de impressão estão dentro das radiologias. Ora, então você foi lá, fez a cirurgia guiada no seu paciente, você fez o alinhador, você fez o mockup de prova no paciente, seja lá o que for, agora você precisa, por exemplo, finalizar o seu caso com as próteses. E nisso, você vai pegar este planejamento que foi feito aqui, ou o modelo impresso, enfim, seja lá o que for, ou o design que foi feito pela central de planejamento, e enviar isso diretamente para o laboratório de prótese, para que o laboratório de prótese siga o planejamento que você fez dentro de um software que alguém fez para você, você corrigiu, aplicou dentro da sua rotina de trabalho e implementou no seu paciente. E aqui você vai fazer as próteses. Então você não precisa saber de qual tipo de cerâmica que é, se é uma feldspática, se é um disilicato de lítio, se é uma zircônia multilayer, se vai fazer um copy em mais aplicação, ou se vai ser uma zircônia fresada e maquiada. Isso os laboratórios de prótese têm expertise muito grande para poder decidir isso para você. Você pode muitas vezes opinar
que normalmente os dentistas, o que eles falam assim, eu quero um metal free. É só o que os dentistas falam, né? E eles não sabem muito de material. E essa é a realidade. Por que a gente vai procurar saber muito de material, sendo que o laboratório de prótese está lá para nos ajudar? Claro, se você quer ter um conhecimento mais profundo e saber um pouco mais sobre que tipo de material indicar para o seu caso, do seu paciente, é lógico, você acaba adquirindo isso. Mas você não tem que ter inicialmente esse compromisso de, puxa, eu tenho uma fresadora, eu tenho que saber qual que é o material correto para poder indicar, eu tenho que poder fazer a maquiagem do meu paciente. Então, inicialmente, você consegue trabalhar com o fluxo digital completo nos seus pacientes sem ter que ter absolutamente nada. Você não precisa ter absolutamente nada. E você precisa trabalhar com os parceiros para você oferecer odontologia digital por completo no seu consultório. É isso que a gente fala todos os dias. Muita gente não vai nas nossas palestras, ou quando faz uma ideia errada da odontologia digital, no momento eu não estou pensando em comprar um software, no momento eu não tenho grana para comprar um scanner, para comprar uma fresadora. E na verdade pode estar trabalhando com odontologia digital com os seus parceiros já no dia seguinte. Eu, por exemplo, Alan, dentista, eu não tenho absolutamente nada. Eu não tenho scanner, eu não tenho fresadora, eu não tenho impressora 3D, eu não tenho software, não tenho nada. Mas eu trabalho com todos os parceiros e ofereço odontologia digital no meu consultório há 3 anos que eu trabalho dessa maneira, sem ter absolutamente nada. Então essa é a nossa missão. O número de dentistas que tem hoje em dia no Brasil é muito grande. Então a gente tem cerca de 15% dos dentistas no mundo. Isso, vários noticiários já noticiaram isso. 15% da população de dentistas no mundo está no Brasil. E isso as empresas olham com um olhar muito forte, porque elas desenvolvem coisas, estão muito antenadas no mercado brasileiro, porque a nossa odontologia brasileira é tida como uma das melhores odontologias do mundo. E isso vocês sabem muito bem, quem vai a congressos fora, ou quem tem colegas fora, sabe o quanto respeito que a nossa odontologia tem em relação ao mundo inteiro. Só que isso ao mesmo tempo é um pouco preocupante. Veja esse ofício aqui, por exemplo, do Conselho Federal de Odontologia, onde diz que a proposta inicial da Organização Mundial da Saúde seria de 1.200 habitantes para cada cirurgião dentista. E nós estamos em 645 habitantes por dentista. Isso já é metade do que é indicado, gente. Então isso é uma coisa muito preocupante, porque ao mesmo tempo nós temos na odontologia em si, no mercado de trabalho dentro da odontologia, analfabetas odontológicos, que não sabem o básico do básico do básico. Em 2015 tinha 220 faculdades. Hoje em dia nós temos 412 faculdades de odontologia. Então essas oportunidades como odontologia digital têm sido um grande diferencial para aqueles profissionais se diferenciarem em relação aos outros colegas que ainda não estão chamando atenção em relação a isso, porque grandes clínicas odontológicas ou franquias odontológicas têm grana para comprar scanner, para comprar fresadora, mas muitas vezes não tem mão de obra para conseguir contratar no mercado para que saiba trabalhar com essa odontologia. Então veja que engraçado, muita gente, tem quantas pessoas fazendo dentística? Muita gente fazendo dentística. Quantas pessoas fazendo orto? Muita gente fazendo orto, mas quantas pessoas sabem trabalhar com odontologia digital? É muito pouco, e essas clínicas precisam disso. Então a gente sempre diz que um grande diferencial para o profissional que quer apostar numa profissão diferenciada, realmente é a odontologia digital. Mostrar um dado aqui importante para vocês também. Então, nós temos 2.134.000 dentistas no mundo, 325 mil estão no Brasil, ou seja, que nem eu já falei, 15% dos dentistas estão no mundo. Em 2020, um dado importante para vocês saberem, 5% dos dentistas no mundo trabalham com odontologia digital. 5%. No mundo inteiro, não estamos falando de Brasil. 5%. As empresas acreditam, e muita gente comenta isso, que em 2023, nós estamos falando praticamente de 3 anos, 30% dos dentistas vão estar trabalhando com odontologia digital. Então veja, eu não estou falando nem 40%, nem 50%, nem 100% dos dentistas. Eu estou falando 6 vezes mais do que é hoje,
daqui 3 anos trabalhando com a odontologia digital. Então você vai deixar para se capacitar com a odontologia digital daqui 3 anos? A sua curva de aprendizado dentro da odontologia digital é muito grande. Não é assim você começa a trabalhar e amanhã você está trabalhando com odontologia digital. Você precisa estudar a odontologia digital também, porque ela tem algumas coisas diferentes. O fluxo de trabalho é um pouco diferente do que você está acostumado a trabalhar dentro do fluxo analógico. Então, quais são as oportunidades com o fluxo digital no nosso dia a dia? Planejamento digital de sorriso. Quais são os conceitos básicos de planejamento digital de sorriso? Qual é o impacto disso na comunicação com os pacientes? O fluxo interdisciplinar, que é o que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. O que é o fluxo interdisciplinar? Ou o fluxo transdisciplinar, como o Dr. Charles Mello. O Dr. Chaban gosta muito de falar isso em suas aulas. E o fluxo 100% digital. É possível fazer? Muita gente também torce o nariz com relação a esse termo, né? Fluxo 100% digital. É o fluxo 100% digital, mas com o dentista 100% no controle. Então esse é o absurdo que todo mundo pensa, que acha que vai enviar seus casos lá e vai receber tudo pronto, e aí ele só fura, e ele só instala alinhador, ele só faz as coisas porque alguém já pensou por ele. Isso é uma completa besteira. Então muita gente torce o nariz por causa desse termo, e na verdade é o fluxo digital, só que com o dentista 100% no controle. E essa é uma bandeira que a gente sempre levanta. As prototipagens, né, que são os biomodelos, que começou lá atrás com a Bioparts, a impressão dos modelos a partir do Daikon. Modelos ortodônticos hoje em dia que podem ser impressos para os alinhadores, para a confecção dos alinhadores. Modelos 3D para mockup, para você fazer ao invés de um enceramento analógico, você fazer um planejamento digital de sorriso, um enceramento digital, e a materialização disso seria uma impressão 3D desse enceramento e você poder fazer um mockup de resina bisacrílica ou até mesmo um mockup impresso a partir disso. Modelos para próteses, modelos com análogos, modelos com preparos, com Geller, com troquelados, enfim. Você consegue hoje trabalhar com os modelos para próteses também, articulados já, tudo mais. As placas miorrelaxante, as placas de bruxismo, enfim, as placas para contenção de cirurgia ortognática também, você consegue trabalhar com relação a tudo isso. Alinhadores, que também não deixam de ser prototipagens, por si só o alinhador impresso com mais a estampagem desse alinhador, isso também é uma prototipagem. O escaneamento de face, deixa eu só arrumar aqui rapidinho que ele saiu com relação ao modo de imagem aqui, que eu vi que ele acabou saindo e cortando. Ajusta a tela. Acho que eu encostei no cabo sem querer e aí ele foi. Beleza? É que nem dizia o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Daí sempre acontece essas coisas. Enfim, depois aqui na gravação a gente edita tudo isso. Na verdade, Bruno, se prepara aí que a gente vai ter que editar essa parte. O escaneamento de face, hoje em dia, o que é o escaneamento de face? O escaneamento de face que pode ser usado em planejamento digital de sorriso, a documentação ortodôntica hoje em dia também utiliza o escaneamento de face, a dermatologia, a otorrino, a cirurgia plástica, o bucomaxilo utiliza muito, o orofacial, algumas pessoas estão trabalhando com a parte de escaneamento facial dentro da orofacial, e as próteses de face, que é o que a gente tem desenvolvido algumas coisas, com pacientes mutilados de nariz, pacientes mutilados de orelha, de olho, e a gente consegue, através do escaneamento de face, trabalhar com algumas coisas em relação a isso. Quem me conhece sabe que é um assunto que eu defendo muito, que é a parte do escaneamento de face, porque eu gosto muito, faz mais de 2 anos que eu falo muito sobre esse assunto, e eu acredito que o escaneamento de face é o grande presente nosso, no nosso dia a dia, além das fotografias, nós trabalharmos com o escaneamento de face. Mas isso aqui, que em 3 anos atrás, foi o que mais teve alta, que é o escaneamento intraoral dentro dos consultórios, dentro da radiologia. O que a gente pode fazer com o escaneamento intraoral dentro da radiologia? Todo mundo pensou, bom, a radiologia adquiriu um scanner intraoral, legal, então ela vai parar de moldar com alginato e ela vai começar a fazer escaneamento dentro das suas pastas ortodônticas. Inicialmente, quando compramos o scanner, era esse pensamento que nós tínhamos de verdade. O que esse scanner poderia fazer além de uma documentação ortodôntica? Além de uma documentação 2D e 3D? E aí passou um monte de coisa que a gente poderia utilizar com o escaneamento intraoral. Os planejamentos cirúrgicos virtuais e as cirurgias ortognáticas, ao invés de modelos
moldados com silicone de adição, vazamento em gesso e montagem articulador semi-ajustável, serem utilizados escaneamentos intraorais a partir dos scanners intraorais. Então isso foi realmente uma grande revolução dentro da cirurgia ortognática também, que trabalha nos dois sentidos, mas que você pode trabalhar somente com os escaneamentos intraorais. A ortodontia digital, que hoje é muito utilizada, todas as radiologias trabalham com várias empresas de alinhador, a ClearCorrect, a Invisalign, a Clear Align, enfim, a Smart Solution, a Compass, várias empresas que fazem alinhadores, e a radiologia tem o papel de fazer esse escaneamento intraoral para que você possa encaminhar esse exame, ao invés de fazer uma moldagem no paciente, e trabalhar com a ortodontia digital. As placas estabilizadoras, que são as placas de bruxismo, que esse termo não é mais correto, essas placas estabilizadoras, elas podem ser impressas, elas podem ser fresadas a partir do escaneamento intraoral, não precisando o paciente montar em articulador semi-ajustável de forma analógica. Quando eu falo isso também muita gente fica bravo comigo, mas é verdade, a gente pode fazer isso. A periodontia digital, que não é só a plástica periodontal com uma guia periodontal, mas uma análise periodontal com, ao invés de só profundidade de sulco na sondagem periodontal, mas também uma periodontia onde você está integrado digitalmente com o enceramento digital e você poder saber, puxa, será que eu posso cortar tudo isso de gengiva? Será que o aumento de coroa clínica, o desgaste ósseo, permite esse tipo de enceramento que é feito? E isso, quando era no analógico, ficava muito na experiência muito grande do periodontista em fazer toda essa análise. Então, hoje em dia, você pode trabalhar com essa periodontia, em que o Alexandre Teixeira vai voltar aqui durante a semana e vai falar sobre esses temas para vocês saberem mais o que é a periodontia digital. A implantodontia digital, que obviamente é meu termo, é a prática que eu mais atuo, juntamente com meu grande irmão aí, o Dr. Shaban Bugoa, e mais toda a equipe aí nossa da parte de implantodontia, como também o Teixeira, que é implantodontista, o Dr. Arthur Cortes, que está em Malta, onde fazemos todos esses casos de média, alta complexidade dentro da implantodontia. Então, hoje em dia, é a menina dos meus olhos, vamos dizer assim, onde eu mais atuo dentro da odontologia digital, é realmente dentro da implantodontia digital, que tem várias coisas incorporadas juntas. A implantodontia digital não é só cirurgia guiada. Muita gente faz essa ideia, o que o Alan está falando lá sobre implantodontia digital? Cirurgia guiada. Não, gente. Implantodontia digital não é só cirurgia guiada, e nisso nós também lançamos um livro e qual tem todos esse detalhamento do que é uma implantodontia digital, e nós também promovemos cursos para mostrar para o colega o que é uma implantodontia digital, que vai desde o planejamento até realmente a execução com cirurgia guiada, mas também o escaneamento de casos complexos dentro da implantodontia, como por exemplo arcos totais, bimaxilares, com regularização de estrutura óssea, tira osso, não tira, estudo de volume de enxertia no caso dos pacientes. Isso tudo a gente estuda dentro da implantodontia digital. O endoguide, que na verdade muita gente pensa, meu Deus, vamos fazer canal guiado agora, não é isso, na verdade você abrir canais calcificados ou remoção de pinos de fibra de vidro e metal guiado pelo endoguide. Então é isso que é um endoguide. E as próteses sobre dente e as próteses sobre implante, que é um fluxo, provavelmente o Dr. Alexandre Teixeira, o Dr. Alexandre Reis, perdão, vai estar falando aqui com vocês o que é esse fluxo, como escanear os casos de média complexidade, de baixa complexidade, como fazer esse fluxo, como montar isso em articulador digital. Vai ser um bate-papo que ele vai ter com vocês um pouco mais a fundo do que eu vou dar uma iniciada hoje na prótese, mas o Alexandre Reis ele vai conseguir discutir com vocês um pouco mais a fundo esses casos múltiplos também, onde tem a coroa, onde tem a laminado, onde tem escambores, o que são escambores de biblioteca aberta, o que são escambores de biblioteca fechada, o que são T-base, como é possível trabalhar na cabeça do implante, o que são análogos reposicionáveis, análogos para impressão 3D, que não são os mesmos análogos da moldagem tradicional. Então o Dr. Alexandre Reis vai estar falando um pouquinho disso para vocês. Se não for nessa semana, provavelmente seja na outra, que nós vamos estar fazendo essas lives. Então a odontologia digital é isso, gente. A BDS é uma central de planejamento, a qual trabalha com todo o fluxo da odontologia digital para oferecer para os seus clientes como planejamento 2D. Então, para quem quiser saber mais sobre a BDS, é só acessar aqui o site bds3d.com e lá você vai ter a oportunidade de ver esses serviços, como que eles são feitos. Os planejamentos 2D,
os planejamentos 3D, que são os planejamentos que é a sobreposição de fotografia com escaneamento intraoral, os planejamentos funcionais, que requerem a montagem articuladora e realmente oclusões de prótese com relação ao oclusal dos dentes, e não só a face vestibular do enceramento, como muitas vezes um planejamento 3D mas um planejamento 3D em oclusão, um planejamento 3D funcional. A parte de periodontia digital, e que o Alexandre vai falar durante essa semana, o Alexandre Teixeira, o que é essa parte de periodontia digital? É onde você pode ter guias somente para recontornos gengivais ou aumento de coroa clínica, ou você pode ter guias também que são de acordo com um planejamento, um enceramento digital que é feito no paciente, remoção de tecidos conjuntivos guiados, a qual ele vai falar um pouquinho para vocês também sobre isso. A parte de cirurgia guiada, qual o Chaban vai estar abordando bastante aqui o assunto de implantodontia digital, a cirurgia guiada dentro da implantodontia digital como esse tema. Então ele vai estar abordando casos de média, baixa complexidade, o que são feitos hoje em dia, componentes personalizados em áreas estéticas também, então tem muita coisa que ele vai falar a respeito disso. A parte de ortodontia digital, que todo o nosso time da ortodontia digital, como o Dr. Guilherme, o Dr. Charles, o Dr. Marcos, falam sobre a ortodontia digital em suas aulas e são os responsáveis pela BDS na parte de ortodontia, o que é ortodontia digital, Alan? Já sei, ortodontia digital é só alinhador. Não, ortodontia digital são setups ortodônticos, são colagem de bracket indireta. Você pode ter um setup ortodôntico executado no seu caso, mas não necessariamente para poder fazer um alinhador. Você pode fazer um setup ortodôntico para você entender melhor a movimentação e a ortodontia daquele caso, para você executar ela até mesmo uma ortodontia fixa, por que não? Ou integrado com uma odontologia interdisciplinar, que é o que a gente vai falar aqui para vocês. Perdão. A parte de ortognática, que o Dr. Daniel Negrelli vai estar falando para vocês aqui também durante as lives. Ele vai estar falando o que é a ortognática, o que é o planejamento virtual das cirurgias ortognáticas. Ele vai estar discutindo isso com vocês, como que o paciente hoje em dia pode ser planejado, ao invés de ser tudo feito de forma analógica, ser tudo feito de forma digital nesse paciente, ou associado analógico e digital, também pode ser feito dessa maneira. O endoguide, que o Dr. Chaban vai estar falando um pouquinho na parte de implantodontia digital, porque isso é planejado normalmente com a equipe de implantodontia, que faz esses planejamentos de endoguide. As impressões 3D, que a gente durante todos esses assuntos vai estar falando um pouquinho, que a BDS também trabalha com a parte de impressão 3D, em parceria com uma central de planejamento, uma central de impressão aqui em Curitiba mesmo, que faz todas as impressões e as manufaturas de todos os nossos trabalhos, que realmente é a materialização daquilo tudo que é planejado, mas muitas vezes, se você não quiser fazer a impressão conosco, você também não precisa. Caso você tenha uma impressora 3D ou tenha seu próprio parceiro que faça a impressão para você, você pode também receber os arquivos e você se preocupar em imprimir. E a parte de orofacial, que nós não temos mais esse ano, tínhamos ano passado, não teve tanta demanda, não foi uma coisa que a gente focou muito, por causa que o nosso time não era tão focado muito e tem outras pessoas fazendo isso aqui muito melhor. Então esse ano a gente decidiu realmente tirar a parte de orofacial do nosso catálogo e deixar, como por exemplo o Marcelo Germani, que faz muito bem essa parte aqui de orofacial com todo o grupo dele lá de São Paulo, então com o Daniel Machado e tudo mais. Então a gente deixou essa história de lado da orofacial, que não é muito a nossa praia, a gente precisa reconhecer quando não é bom em alguma coisa e que tem gente muito melhor fazendo outras coisas. Qual que é o nosso grande diferencial a outros centros de planejamento? Por exemplo, existe centrais de planejamento, existe o DSD, existe a Smart Solution, a Neodente também faz planejamentos, existe a Biopat, a Compass e tantas outras que existem por aí. A grande diferencial da BDS é que nós temos um site para envio dos exames e para o pagamento, um aplicativo para acompanhamento dos casos, que você pode acompanhar seus casos a partir do aplicativo. Os dentistas que fazem planejamento não são técnicos que fazem planejamento, são somente dentistas que fazem planejamento. E se algum dado desse aqui tiver errado, me perdoe, foi porque eu fui perguntando para algumas pessoas e procurei saber o que isso aqui representava. Não sei se isso expressa a realidade mesmo das outras empresas. O que eu posso falar é da nossa. O dentistas fazendo planejamento, então você pode falar linguagens odontológicas, porque são todos dentistas mesmo que fazem o planejamento.
e é uma central de planejamento interdisciplinar que trabalha com várias áreas da odontologia. Então, puxa, Alain, por que o preço, às vezes, muitas vezes de vocês, é mais alto do que a central de planejamento do Zezinho aqui de Curitiba, por exemplo? Porque o Zezinho aqui de Curitiba, ele recebe o planejamento dele pelo e-mail, ele recebe o pagamento via transferência bancária, ele manda isso por e-mail, ele mesmo imprime, ele mesmo põe no correio, ele mesmo despacha. Com isso, o custo operacional dele é baixíssimo. E ele não tem uma equipe por trás. Nós somos praticamente 25 pessoas dentro da central de planejamento. Então existe um monte de gente trabalhando em cada área para a gente conseguir atender a demanda, porque nós atendemos o Brasil, fora do Brasil também. Então nós não conseguimos, obviamente, fazer o preço do Zezinho daquele Curitiba, que foi o cara que cabeceia, chuta pro gol, defende no meio de campo e faz tudo isso. Esse é o grande motivo. E também pelo nosso diferencial dos nossos trabalhos que nós oferecemos, que muitos, em comparativo com as outras centrais de planejamento, são muito grandes em relação ao que eles oferecem, mas muitas vezes o dentista, coitado, não sabe disso. Como, por exemplo, o nosso guia magnético, que tem um monte de coisa envolvida e não somente um guia de redução dentária e um guia de fresagem do implante. Mas isso a gente deixa para uma outra hora, a gente está conversando. Vamos falar sobre o que o Alexandre começou a conversar ontem e o que é o planejamento reverso nas diversas especialidades. O que é o planejamento reverso? O planejamento reverso ele não deve fazer parte do tratamento. Como assim, Alan? O planejamento reverso, ele deve ser o tratamento. O planejamento reverso digital. Isso foi uma coisa que César Paniguel, meu amigo lá de Santos, falou e que é verdade, gente. Pode parecer uma coisa um pouco forte o que ele falou, mas é uma completa verdade. No futuro muito breve, o cirurgião dentista que não estiver fazendo planejamento reverso digital no seu paciente não vai estar tratando o paciente de forma adequada. Por que você vai na boca do paciente ficar fazendo tentativa e erro, sendo que você pode operar o paciente, tratar o paciente virtualmente antes de ir para o real? Não faz o menor sentido isso. Você pode fazer todo esse tratamento no paciente. Ah, vou fazer isso aqui, não ficou legal, volta, faz esse outro caminho. E quando de fato você for para a boca do paciente, você vá seguro daquilo que você está fazendo. E outro, o planejamento reverso estar integrado com as diversas disciplinas. Nunca se falou tanto em odontologia interdisciplinar como agora dentro da odontologia digital, e que é isso de verdade o que acontece, que é o que eu vou comentar com vocês. Então, por exemplo, se o dentista não sabe o que fazer no seu caso, ele vai partir para um planejamento reverso. Eu não sei o que fazer nesse paciente ainda. Ou tenho algumas suspeitas, mas eu quero fazer um planejamento reverso antes. Ele pede um planejamento reverso que vai dizer onde é a posição ideal dos dentes desse paciente, o formato, a curvatura, uma odontologia com referências faciais, ou um planejamento guiado pela face, ao qual o DSD fala muito disso, é onde eu aprendi muita coisa sobre planejamento digital de sorriso, foi através do DSD, no curso do Dr. Christian Coachman. Não posso jamais deixar meu agradecimento a ele e toda a equipe, onde eu tive meu embasamento na odontologia digital. Então, a gente aprendeu que o planejamento digital é realmente guiado pela face, com referências faciais, é fantástico, gente. E não serve só para você ir lá fazer um mock-upzinho na boca do paciente e fazer uma venda daquilo que você quer fazer. Não é isso. Você faz um planejamento digital, um planejamento reverso, e você pode partir para um estudo de uma ortodontia, para um caso de uma cirurgia, para uma periodontia, para uma reabilitação funcional, que é com o planejamento das oclusais dos dentes, com o planejamento estético, com o planejamento da bucomaxilo, onde o ponto de partida, como eu disse, número 1 deve ser o planejamento reverso, e que se ele for para ortodontia, que se ele for para implantodontia, esse paciente, o planejamento for para pério, ele for para prótese, ele for para estética, ou for para buco, ou então, como é hoje em dia, tudo integrado. Porque na verdade tudo está integrado, as coisas não são separadas, nem nunca foram. Só que era mais difícil nós conseguirmos trabalhar com essa odontologia transdisciplinar
que é nós conseguimos enxergar a aorta integrada com a implanto, que integrada com a pério, que integrada com a prótese, e que na verdade tudo está integrado. Hoje em dia tudo está integrado. Você não pode, hoje em dia não, sempre esteve, mas hoje em dia, pela odontologia digital, mais forte o dentista está entendendo isso. Você não pode pensar em terminar a tua ortodontia e falar, terminei minha ortodontia, agora ele vai para a estética, o cara da prótese lá, da estética que se lasque para poder fazer o planejamento desse paciente. E na verdade não, as coisas têm que estar integradas. Tem que existir o caminho da orto, vir para a prótese ou vir para a estética, voltar, vai para a ortodontia, e essa comunicação ser definida antes mesmo desse paciente iniciar esse tratamento. Eu gostaria de mostrar esse caso aqui para vocês e gostaria de discutir com vocês. Por exemplo, esse caso com perdas de dentes posteriores é um caso do meu grande amigo, o Dr. Fabiano Nava. Se ele está assistindo, um grande abraço a ele. O Dr. Fabiano Nava nos mandou esse caso e ele falou, o que faz nesse paciente antes? O que a gente faz? Orto antes, mas não tem contenção posterior. Então ele faz implante antes. Faz o implante antes, depois coloca a prótese. O paciente tem perda de dimensão vertical por causa da projeção dos dentes anteriores, superiores e inferiores, mas eu faço o implante agora, mas se eu colocar o implante na posição errada, se eu não sei quanto esse dente vai voltar para trás, ele vai lingualizar, ele vai palatinizar esses dentes, então o implantodontista muitas vezes tira o corpo e fala, não, eu não vou colocar o implante agora, vai que você traz o dente e bate no meu implante, e aí isso começou essa odontologia multidisciplinar, transdisciplinar, em que você pode pedir um setup ortodôntico virtual e baseado nesse setup ortodôntico, inicialmente num planejamento digital de sorriso, claro, mas você estudar essa movimentação ortodôntica, que quem vai estudar essa movimentação ortodôntica? O ortodontista. Ele que vai dizer se é possível fazer essa palatinização desses dentes ou não. Ele que vai dizer, isso é possível fazer, vai precisar de ancoragem posterior, então eu preciso que esses implantes sejam instalados nesse momento. E você imaginar que se você tivesse colocado os implantes antes do momento, você, se fizesse a ortodontia, depois ia dar errado. Olha lá em cima, ó, se você tivesse feito o implante simplesmente olhando o espaço para depois mandar para a ortodontia, tinha dado tudo errado. E se a ortodontia começa, ela não tem ancoragem posterior para fazer levante de mordida, para ela poder ter ancoragem absoluta para puxar esses dentes mais rápido. Isso também dificulta a vida do ortodontista. Tudo bem, pode trabalhar com mini placas, pode trabalhar com mini implantes também, mas por que não colocar o implante agora? Por que o implante não ser instalado nesse momento e essas próteses ajudarem com uma ancoragem absoluta nesses pacientes? Então é isso que a gente fala. A partir de um planejamento reverso, eu consigo ter esses estudos dessas coisas e planejar. Então vejam, que foi feito aqui um planejamento reverso do caso, eu só vou passar o vídeo adiante para vocês verem, e esse planejamento, ó, ele foi feito o enceramento digital, o setup ortodôntico da posição ideal dos dentes, e baseado nessa posição final da ortodontia, é que foi visualizado o planejamento reverso para se fazer um implante na posição correta. Então é isso que eu quero que vocês vejam, porque muita gente fala também, um monte de asneira que a gente escuta por aí, implantodontia em cirurgia guiada é para quem não sabe fazer implante. Implantodontia guiada é para você colocar implante na posição correta de acordo com um planejamento reverso. É você, aqui ó, ninguém tinha dúvida para furar esse osso e colocar um implante. Mas e para colocar esse implante numa posição ideal em que fosse o tamanho dos dentes, com todos os diâmetros, com todas as distâncias, as medidas dele, mesiodistal, ou então no fechamento do perímetro desse arco, se esse implante eu colocasse, ele ficasse vestibularizado. É para isso que serve a implantodontia guiada, para você colocar esse implante de acordo com esse planejamento reverso. E você deixar depois essas próteses no paciente, que vocês estão vendo aqui, com ela, com os tamanhos corretos e o posicionamento correto, próteses provisórias, né, claro, para orientar a ortodontia, para poder fazer essa movimentação. Então aqui vamos discutir um caso com vocês em relação ao Dr. Rafael Rubi, não sei se está nos assistindo diretamente do Chile, é um caso dele que nos permita mostrar aqui o caso do paciente dele, e ele mandou para nós e falou assim, Alain, o que eu faço nesse caso
inicialmente estou com algumas dúvidas. Será que eu ponho resina? Será que é um caso de faceta? Mando para a ortodontia? Faço o implante antes? Então, por onde que eu vou começar nesse caso? O que eu vou fazer primeiro em relação a esse caso? Vamos pensar junto comigo? Vou fazer resina. Você decidiu fazer resina nesse caso. Qual dente você vai fechar? Você vai aumentar a mesial dos centrais? Ou vai aumentar um pouquinho na mesial, um pouquinho na distal? Qual que é a proporção que você vai aumentar de borda incisal? Tem aumento de borda incisal? Ou não? Ou tem um pouco de aumento de borda incisal e um pouco de gengivoplastia, no caso, para melhorar a questão do zenith dos dentes do paciente? Não sei. Laminados, com essa onda de laminados, né? Qualquer um hoje em dia é candidato para laminado, sai desgastando dente que o laminado resolve tudo. Beleza, quer fazer laminado? Legal. Qual dente aumenta? Os centrais aumenta na distal, aumenta na mesial, fecha todo o diastema aqui no meio. Qual que é a proporção que você vai dar no lateral? Alan, faz uma moldagem, faz um enceramento analógico. É uma opção de tratamento. Até hoje é feito dessa maneira. Ortodontia. Eu acho que esse paciente, Alan, tem que fazer orto antes. Beleza. É um tratamento também. Tem que fazer ortodontia nesse paciente? Legal. Beleza. Então, fecha todos os diastemas do paciente. Gruda tudo, os dentes. Une todos eles. Fecha todos os diastemas. Vai ficar com as proporções de dente corretas? Não sei. Mantém alguns abertos. Mantém alguns diastemas abertos entre centrais, entre central e lateral, entre lateral e canino. Não sei. Onde colocar a posição final desses dentes com a ortodontia? Qual diastemas manter? Não sei. Ainda não sei. Eu preciso fazer um estudo desse caso para saber o que eu preciso fazer. E o que o Dr. Rafael queria? Ele queria fazer algumas resinas nesse dente e depois indicar para orto. Fazer uma resina transitória com os tamanhos de dente que ele queria e depois indicar para a ortodontia. Beleza. Quer fazer isso? Mas ele não pode fazer as resinas dos dentes. Se vocês observarem, esse dente tem uma inclinação desse jeito. E se ele fizer a resina corrigindo essa inclinação desse dente? Quando ele trouxer, o longo eixo da raiz não vai estar de acordo com aquele dente. Então ele precisa trazer esse dente errado, vamos dizer assim, fazer a resina errada, para quando juntar esse dente, eles fiquem na posição correta em relação à raiz. Então, o que esse dentista pediu? Um planejamento reverso, em que foi feito um planejamento reverso digital ou um planejamento digital de sorriso 3D e que, guiado pela face por referências faciais, foi dar o ponto correto com relação a onde seria a posição ideal desses dentes em relação ao rosto desse paciente. Vejam lá. E nesse planejamento, com as proporções de dente, onde seria idealmente a borda incisal desse dente, foi colocado, feito esse planejamento reverso, se aí requeria alguma coisa de plástica de gengiva, e esse planejamento reverso é que é a base para que ele comece a entender o caso e ele saber o que ele vai fazer ou o que ele vai indicar para o paciente, para sentar com o paciente na cadeira e ter todas as armas possíveis para poder conversar com esse paciente. Então isso que é importante que vocês vejam. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Mais 10 minutos. Então é isso que eu quero que vocês vejam, a importância desse planejamento reverso. E depois desse planejamento reverso, um setup ortodôntico que vai fazer a movimentação desses dentes, mas guiado por aquele ensinamento digital que foi feito, aquele planejamento reverso que foi feito de forma digital. E essa movimentação ortodôntica, ela não é feita aleatória, ela é feita a movimentação ortodôntica digital. Eu nem estou falando de alinhador, gente. Eu estou falando de um setup ortodôntico para eu entender a movimentação ortodôntica do paciente. Se eu vou fazer com alinhador, se eu vou fazer com colagem, com aparelho lingual, com aparelho vestibular, isso é uma decisão minha. Mas para eu ter essa visão de onde colocar esses dentes na posição correta com relação ao planejamento reverso que eu fiz inicialmente e agora um setup ortodôntico. E depois disso, sobrepor essa movimentação, né?
sobrepor, que já é feito, na verdade, isso imediatamente, não se sobrepõe isso. Mas para você saber aonde está o enceramento ideal do caso desse dente e onde deve ficar a ortodontia ideal desse caso planejado pelo Dr. Charles Lenzi, em que fez o planejamento da ortodontia da movimentação desse caso. Uma situação inicial e uma situação pós-orto. Olha onde é que o dente vai parar. Ele não vai fechar todos os diastemas. Ele vai parar ali no meio, porque é aquela quantidade em que vai ser aumentado com resina ou aquela quantidade que vai ser feito laminado cerâmico nesse paciente. Então veja, aqui ele tem as ferramentas para poder sentar e discutir com o paciente, falar, fulano, o ideal do seu caso, aqui o planejamento que eu fiz, um planejamento digital e um setup ortodôntico, era que você fizesse uma movimentação ortodôntica para chegar nesse ponto e a partir desse ponto eu fazer uma reabilitação estética em você, seja com laminados ou seja com resina composta, o que o paciente realmente puder pagar ou o que o dentista tiver disposto a fazer no seu paciente. Mas você veja a arma que você chega para conversar com o seu paciente, ao invés de pegar um lápis e ficar apontando uma sonda, ficar apontando na boca dele ou rabiscando uma fotografia de uma pasta ortodôntica. Olha quanta informação você pode dar para esse paciente para que ele tome a melhor decisão do que ele vai fazer. Então eu quero que vocês vejam a situação inicial do paciente, o planejamento digital de sorriso, feito com as linhas de face, as referências faciais, as proporções áureas, curvatura e tudo mais. Feito esse planejamento reverso, isso depois também solicitado um setup ortodôntico de estudo, tá? Um ortho study plan, na movimentação ortodôntica, em que quando ele terminar a orto, é essa situação que ele vai ter no pós-orto, no final da orto, ele vai terminar com esses diastemas. Então ali naquela imagem você vai ver uma situação pré-orto e uma situação pós-orto, onde você consegue enxergar tudo isso. E olha que bacana, gente, você chegar e conversar com o teu paciente sobre todas as possibilidades. E que ele foi lá no cara lá e o cara disse que só com resina arrumava. E você discutir, mas fulano, eu não tenho espaço para colocar implantes lá atrás, você vai terminar com uma oclusão ruim. Quanto de dente ele pode incisar o aumento sem fazer simplesmente um estudo desse? Então, você vai muito munido de informação para você ser muito convincente na venda para o seu paciente e ele entender de fato quais são as necessidades que ele precisa. Então aqui eu queria mostrar para vocês mais um caso aqui de uma situação de uma paciente do Dr. Leonardo Guimarães, acredito que esteja nos assistindo também. Leonardo, nem tinha pedido tua autorização, mas é só numa live que eu estou mostrando aqui. A paciente que veio dos Estados Unidos decidida a fazer laminados. E quando fizemos o planejamento digital dessa paciente, verificamos que a posição do dente, olha, eu quero que vocês vejam ali, ó, a posição, voltar, ó, a posição do lateral e do 21, do 22 e do 23 estavam desfavoráveis para poder fazer uma resina ou uma cerâmica. Então, olha aqui, ó, que vocês viram. Então, isso precisava de uma pequena movimentação ortodôntica, um paciente que veio dos Estados Unidos crente para poder fazer laminados e que precisava algumas coisas de plástica e que precisava de um pouco de ortodontia. Então a paciente pegou, ao mesmo tempo ficou desanimada, mas ao mesmo tempo ela entendeu a necessidade de se fazer essa movimentação ortodôntica para colocar o dente na posição correta para que ela fizesse a ortodontia. E aqui o setup ortodôntico dela foi realizado virtualmente para poder fazer o estudo de onde que seriam as posições ideais de 21, de 22 e de 23, pequenos detalhes de correção, olha aqui, ó, a movimentação, que seria uma movimentação super rápida, com alinhadores ou com aparelho fixo, seja lá com o que for, mas que precisava adequar a situação para que o resultado estético dessa paciente ficasse de forma mais favorável realmente. Então essa é a grande vantagem realmente. Então, gente, eu gostaria de deixar aqui meu muito obrigado a todos vocês, já estou com o meu tempo estourando ali. Gostaria de pedir que vocês não percam a live de amanhã no mesmo horário, às 18 horas, e que provavelmente eu não lembro quem seja, se é o professor Chaban, ou se é o professor Teixeira, ou o professor Reis, que vão estar falando, ou também tem o Daniel Negrelli, o Guilherme Nakagal, o Marcos e o Charles, que vão estar falando sobre orto. Então, meu muito obrigado a todos vocês que ficaram aí comigo.
a todo esse tempo, aqui colocar aqui o nosso Instagram, quem quiser nos seguir é o Dr. Alan Costa, dr.alancosta, é o Instagram nosso. Aqui colocar meu WhatsApp, caso alguém queira me perguntar alguma coisa. Quem quiser escrever alguma coisa aqui nessa live, pode escrever, eu vou estar respondendo isso depois. Mas quem não pôde assistir ela inteira, ela vai estar disponibilizada no nosso site bds3d.com/live. Provavelmente amanhã nós vamos estar disponibilizando esse conteúdo todo para que vocês possam assistir lá. Então acesse o nosso site, lá também tem aulas, outras aulas mais completas online, gravadas em estúdio, que o Teixeira fez. Temos também cursos presenciais, a qual tínhamos um curso agora em abril de implantodontia digital. Esse curso ficou para agosto, que nós vamos fazer, eu e o Dr. Chaban. Então venha no nosso site, você vai saber muito mais. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam e ficaram com a gente até esse momento. E qualquer coisa, eu estou à disposição. E um grande abraço a todos. E quarentena, fique em casa, pelo amor de Deus, não saia, porque logo em breve nós voltaremos a trabalhar. Tá ok? Valeu, até mais.